Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de saúde. O Brasil já recebeu a matéria-prima necessária para desenvolver a vacina contra a varíola dos macacos. E o objetivo é ter capacidade para produzir o imunizante caso seja preciso fazer uma vacinação em massa da população. Pesquisadores do Centro Tecnológico de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais receberam material biológico, também chamado de semente, que foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos para iniciar os estudos de uma vacina nacional contra a varíola dos macacos. Segundo cientistas, é uma pequena amostra de vírus vivo enfraquecido da mesma vacina da década de 60 e 80 usada para erradicar a varíola. O material está preservado a 80 graus Celsius negativos. O objetivo é ter a capacidade de produção do imunizante caso seja necessário vacinar toda a população. Apesar da aparente estabilidade dos casos nos últimos dias, é importante continuar acompanhando os dados dia a dia. Também é essencial que a população esteja atenta para evitar a contaminação e, no caso de apresentar sintomas, buscar atendimento médico para um diagnóstico preciso. A expectativa dos pesquisadores é de que seja a primeira vacina contra a varíola dos macacos produzida no Brasil. E se tudo correr como previsto, a tecnologia da vacina pode estar pronta em 3 meses. E uma notícia de utilidade pública. Termina nesta segunda-feira o prazo para que os caminhoneiros façam a autodeclaração para terem direito a receber as parcelas referentes ao auxílio de R$1.000, de agosto e também de julho, do governo federal. Acompanhe. O benefício deverá ser pago no dia 24 de setembro, junto com a terceira parcela. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, até o dia 29 de agosto, 129.788 transportadores tinham feito a autodeclaração. De acordo com a pasta, devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga da Agência Nacional de Transportes Terrestres no dia 22 de julho, mas que não tiveram registro de operação de transporte rodoviário de carga neste ano. Todos os profissionais que se encontram nesta situação estão, segundo o Ministério, com uma notificação nos sistemas e poderão utilizar esses mesmos canais para fazer a autodeclaração. O acesso pode ser feito pelo portal Emprega Brasil, utilizando o login do GovBR no link, ou pelo aplicativo da carteira de trabalho digital. Na autodeclaração, o caminhoneiro deverá afirmar que atende aos requisitos legais exigidos para o recebimento do benefício e que está apto a realizar de forma regular o transporte rodoviário de carga. É também necessário informar o Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavan, dos veículos cadastrados junto à ANTT. E eu falo de eleições agora. Antes de cada eleição, acontece a 0ª, que é um relatório emitido em cada sessão eleitoral. O documento serve para reforçar a integridade e também a transparência do processo eleitoral. Antes da abertura das sessões eleitorais no primeiro turno, em 2 de outubro, e no segundo turno, dia 30 do mesmo mês, acontece um dos mais importantes procedimentos para o processo de votação. A emissão da 0ª, que é o primeiro boletim de urna, impresso antes mesmo da liberação para a votação dos eleitores. A impressão é feita pelo presidente da sessão eleitoral e tem o objetivo de garantir que aquela urna específica não computou nenhum voto para nenhum político antes da eleição. Só depois do procedimento é que as urnas são habilitadas para receber os votos. O processo é acompanhado pelos mesários que atuam em cada sessão eleitoral e pelos fiscais dos partidos políticos. Na sequência, todos precisam assinar o documento. Cada sessão pode ter até 6 mesários nomeados pelo juiz eleitoral. A impressão da 0ª é importante para comprovar que a urna está zerada, ou seja, sem nenhum voto contabilizado. E depois da eleição, o presidente da sessão eleitoral digita a senha que fecha a urna, impedindo o recebimento de mais votos. Esses atos garantem a lisura e a transparência do processo eleitoral. Eu continuo falando de eleições. O presidente
do Tribunal Superior Eleitoral e o ministro da Defesa devem se reunir amanhã. E o objetivo é discutir a adoção de um novo modelo de teste para um teste de integridade para as eleições. Os militares, inclusive, planejam uma checagem paralela das urnas, como nós vamos ver nessa reportagem. Nos dias de eleição, os técnicos das Forças Armadas vão poder coletar dados em sessões eleitorais do país para fazer uma comparação com os dados informados ao Tribunal Superior Eleitoral e pelos tribunais regionais eleitorais. A verificação faz parte de um acordo com a Justiça Eleitoral. A ideia é que as Forças Armadas façam uma checagem própria de pelo menos 385 boletins de urnas sobre a totalização dos votos das eleições presidenciais deste ano. Para torná-la ainda mais segura, o acompanhamento pode chegar a, no máximo, 400 boletins de urnas. Em reunião no mês passado, o TSE aceitou disponibilizar às Forças Armadas e aos demais agentes fiscalizadores das eleições deste ano os dados informados pelos TRS sobre os boletins de urnas de cada sessão eleitoral do país. No encontro entre o presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, também foi definido que poderia haver um projeto piloto para um teste de integridade, feito no dia da eleição e envolvendo eleitores comuns e o uso da biometria. Nessa nova reunião, deve ser definido o número de urnas que podem ser submetidas ao teste de integridade com biometria de eleitores. E eu falo agora de notícias internacionais e com alerta. A ONU informou nesta segunda-feira que a escravidão moderna aumentou no mundo nos últimos anos, estimulada principalmente pela pandemia. A estimativa é de que quase 50 milhões de pessoas estavam presas a trabalhos forçados ou até casamentos no ano passado. A Organização das Nações Unidas tem a meta de erradicar esse problema até 2030. No ano passado, 10 milhões de pessoas a mais estavam em situação de escravidão moderna na comparação com as estimativas mundiais de 2016. Os dados são do relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho e a Organização Internacional para as Migrações, duas agências da ONU. E o trabalho foi feito em parceria com a ONG Walk Free Foundation. Dos 50 milhões de afetados, 27 milhões e 600 mil eram indivíduos submetidos a trabalhos forçados e 22 milhões de pessoas casadas contra a vontade. As mulheres e as meninas representam mais de 2/3 das pessoas forçadas ao matrimônio. E quase 4 de cada 5 são pessoas que sofrem exploração sexual comercial. A pandemia reforçou a máquina da escravidão moderna sob todas as formas. Os números do relatório mostram que quase 1 de cada 150 pessoas no mundo é vítima de alguma forma de escravidão moderna. Os dados que procedem de informações domiciliares apontam ainda para casos de escravidão não transitórios, ou seja, que duram vários anos. E olha só, com a morte da Rainha Elizabeth II, muitas histórias e curiosidades em torno da vida da rainha estão vindo à tona. E uma delas é uma carta que foi escrita em 1986 durante uma viagem a Sydney, na Austrália. A carta foi escrita à mão pela própria monarca e está endereçada ao prefeito e também à população dessa, que é considerada uma das maiores cidades da Austrália. E o mais curioso dessa história é que a mensagem só poderá ser aberta quase 100 anos depois daquela data, ou seja, em 2085. A carta está guardada em uma redoma de vidro no edifício histórico Queen Victoria Building. E nem os próprios membros da família real sabem ao certo o que está escrito nela. E com a morte da rainha, a curiosidade só aumentou. Mas quem quiser saber o conteúdo vai ter que esperar e ter paciência, se puder. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!